pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do CEAPcast. Eu sou o Rafael Oliveira, gerente regional do CEAP Brasil, né? E estamos hoje aqui com dois convidados muito especiais e eu vou passar agora para o Lucas apresentá-los aqui para vocês. Rafael, obrigado aqui por estar participando com você pela primeira vez aqui no CEAPcast. Para mim é um prazer. Estou iniciando também nessa família, essa família incrível que você vê aí por essa imersão. A gente tem visto realmente a pessoalidade, a forma autêntica como todo mundo tem se provocado aqui a viver algo diferente, algo extraordinário, algo realmente sobrenatural, que é o que o CEAP tem proposto. Me chamo Lucas, obrigado por essa parceria e sou hoje o responsável aqui pela implementação de um novo produto, uma nova ferramenta aí para o assessor, que a gente vai explorar um pouquinho mais aí hoje com esses dois convidados aí mais que especiais, o Lucas e o Guilherme. Muito bom, muito bem. Então hoje o tema é simplificando o consórcio, né? Então vamos apresentar, Lucas pode apresentar os convidados. Pô, legal. Lucas Savian, obrigado pela sua presença. Obrigado, prazer estar aqui. Guilherme Pazini, obrigado por estar aqui também com a gente, honrando esse evento com a presença de vocês. Muito obrigado. Sejam bem-vindos, pessoal. Queria conhecer um pouquinho mais da história. Eu acho que as duas empresas têm uma sinergia muito forte de negócio, um propósito que realmente transcende aí gerações, né? O Lucas aí já sendo a segunda geração dentro da empresa, tocando aí os negócios que realmente veio com um propósito forte aí de família e tem se perpetuado, e eu tenho certeza que vai perpetuar por um bom tempo. Parabéns pelo que vocês já construíram até aqui e conta um pouquinho mais o que você faz, o nome da sua empresa, o que você vai trazer para a gente de novidade, o que essa parceria complementa para todos os nossos ouvintes, nossos clientes do CEAP e também os assessores que também nos ouvem. Legal, vamos lá. Primeiro, muito bom estar aqui. Falei com vocês antes, eu fiquei acho que 20 minutos e a energia do evento, das pessoas, a cultura da CEAP, uma coisa indescritível, eu diria. E me dá um orgulho muito grande a gente fazer essa parceria, CEAP e Embracon. E agora falando um pouco da história da Embracon, e me apresentando também, eu me chamo Lucas Savian e eu sou um dos filhos dos fundadores do Guido. E contando a história, porque eu vivenciei ela, né, desde o começo, 1989, por coincidência, o mesmo ano de fundação da CEAP, o Guido e o Juarez eles abriram a Embracon e o objetivo deles era fechar um grupo de automóvel. Legal. Naquela época só existia cota de automóvel, não tinha imóvel, não tinha serviço. E eles pegaram, então, só os duas pastinhas debaixo do braço e começaram a vender na rua para contato, gente que eles conheciam. E era, assim, um objetivo muito claro, é fechar 100 clientes para você conseguir fechar o grupo, rodar a primeira assembleia e começar o funcionamento da empresa, porque antes disso não tem empresa. Sim. Então, eles começaram, conseguiram, evidentemente, criar esse grupo de 100 pessoas. E o que fez a Embracon crescer e ser hoje a maior administradora independente do Brasil foi exatamente as parcerias. Porque quando você fala de uma empresa, tá, é muito importante a gente criar essas conexões e aumentar esse alcance, né, de representantes, de pessoas que vão falar do consórcio. Então, isso foi algo muito importante, primordial dentro da história da empresa. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje. Isso é um caminho muito claro para o sucesso e eu estou falando de algo na prática, algo que já aconteceu e que a gente continua fazendo. E agora, fazendo um paralelo com a minha história, eu trabalho com consórcio há mais de 10 anos, ou pode até ser mais, porque, como eu falei, eu sou o filho do Guido, e desde pequeno eu ia para a empresa, eu adorava ir com ele para a empresa. Sim. Nas férias de julho, assim, tinha o dia da empresa, eu ia, ficava, conversava com as pessoas, isso, sei lá, desde os 8, 10 anos de idade. E eu trabalhei por 9 anos consecutivos. Depois eu saí, fui morar fora.
Morando fora, eu abri um negócio de impacto social, voltando para o Brasil, só que o consórcio nunca saiu de mim, ou eu nunca saí dele, né? E nesse meio tempo de empreender e ainda estar com as coisas da empresa, eu já conheci o Guilherme, mas a gente conversou mais a fundo. E nessa conversa, o Guilherme ele é do mercado financeiro, ele vai explicar um pouco da história dele. A gente viu um potencial muito grande. E eu falei, Guilherme, vamos para a Embracon, vamos trazer o seu conhecimento, vamos unir forças, vamos trazer inovação, vamos fazer prospecção de parceiros estratégicos, porque a gente tem muito potencial para fazer algo grandioso aqui. E foi aí, então, que a gente se juntou, eu trouxe o Guilherme para trabalhar comigo, e, enfim, a gente criou uma conexão incrível e ele vai explicar um pouco agora da história dele e como que a gente também foi parar junto. Ah, que legal, só posso fazer um paralelo aqui. Você vê como que a história de legado ela permanece dentro da Embracon, assim como hoje a gente vê dentro do SEAP. Exatamente. Né? Hoje, Dia Internacional da Mulher, no dia que a gente está gravando, e a gente vê a força que hoje a Dona Cláudia ela representa aqui no SEAP. E é emocionante de você ver como que a família ela consegue... a família SEAP, que eu digo, tá? Não é Sim. só a família Cisneros, mas a família SEAP, ela se perpetua e o que a Dona Cláudia ela vive, a família ela vive literalmente na pele. E é engraçado fazer esse paralelo porque eu vejo muito isso na Embracon. Você vai ter a oportunidade de ir com a gente e também depois a gente pode selecionar alguns assessores também, até para conhecer a sede lá da Embracon. Eles têm... Eu já estou me fazendo um convite, viu, Lucas? Lá eles têm uma parte de museu da Embracon. E isso é fantástico, porque você vê a valorização daquilo que foi construído. E é muito que a gente vê hoje aqui no SEAP. Né? 36 anos de história, 36 anos de muita dedicação da Dona Cláudia, uma pessoa guerreira que carrega, né, na essência o que é a empresa. E quando a gente fez essa proposta, né, vamos trazer essa parceria, foi exatamente baseado no propósito, que é o que o SEAP tem pregado e tem realmente vivido, que é viver o extraordinário para o sobrenatural. E eu acredito muito que essa conexão do propósito que nos trouxe até aqui hoje nesse momento, viu, Rafa? Muito bom, muito bom. Guilherme, Guilherme? nos honre aí com o que você tem aí pra gente. Pessoal, primeiro assim, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui participando do evento. A gente participou ali do quê? 30 minutos já foi suficiente para sentir essa energia. Foi algo assim surreal, a gente, cara, já viu com uma expectativa alta e conseguiu ser superado, né? Mas falando um pouco assim, bem rápido da minha história, né? Eu já conheci o Lucas, eu trabalhava no mercado financeiro, em fusões e aquisições. E, cara, apesar de conhecer o Lucas, não conhecia nada de consórcio. Conhecia, assim, não conhecia, nenhum familiar tinha feito um consórcio, não conhecia. Comecei a receber alguns conteúdos no Instagram sobre consórcio. Falei, cara, o que é esse produto? Comecei a fazer conta. Falei, não é possível. Aí eu fazia a conta, aí eu apagava tudo. Falei, não, tô fazendo alguma coisa errada. Aí eu refazia. Falei, não é possível. Aí eu falei, deixa eu chamar o especialista aqui para falar comigo. Falei, cara, vamos tomar um café? A gente foi tomar um café lá no shopping. Aí eu comecei a perguntar, não, mas o que eu tô errando aqui na conta? É isso mesmo? Não, Gui, é isso mesmo. Falei, não é possível. Isso aqui é um produto muito bom. E assim, a gente trabalhando no mercado financeiro, na Faria Lima, a gente tem pouco contato com o consórcio, por enquanto. Mas, assim, me surpreendeu muito. Eu falei, cara, é exatamente isso daqui. Aí a gente começou a bater um papo sobre o produto, as estratégias que daria para construir. Ele falou, Gui, cara, vamos unir forças, exatamente como ele disse aqui, e trazer inovação dentro do consórcio Embracon, né? Prospectando parceiros estratégicos, que é o caso da SEAP aqui. Sim. E unindo também essa expertise técnica e de finanças, né, com toda a expertise do consórcio da parte do Lucas, né? Então, assim, tem sido uma experiência muito gratificante e eu tô gostando bastante. É bem diferente do que eu vivia no mercado financeiro, mas, assim, tá sendo incrível. Muito bom, muito bom. Pessoal, prazer em conhecê-los, né? E aí agora a gente vai começar as perguntas aqui com vocês, porque eu estou bastante curioso por ser SEAP também, né? E conhecer um pouquinho mais dessa parceria. Então, falando em parceria... Se quiser uma cotinha de consórcio, depois tem um contrato reservado lá. Nós já vamos conversar aqui no final para a gente deixar isso já alinhado, tá? Pessoal, falando sobre essa parceria, né? Como é que vocês chegaram a essa parceria? Embracon, SEAP,
né? E o que motiva vocês a gerar essa parceria, né? Para que as pessoas possam entender, né? A que fim chegou esse momento, por que vocês estão aqui, né? Para que eles possam entender, né, esse raciocínio e a gente possa fazer o direcionamento para a ação. Podem ficar à vontade. Legal. Primeiro, a gente conheceu o Diego através do Lucas e ele foi nos visitar na sede da Embracon e eu lembro que uma das primeiras coisas que o Diego falou na reunião foi: a gente precisa encontrar algo sobrenatural aqui. Vocês conhecem ele, você sabe que essa frase ele fala e ele, né, tem realmente essa visão, né, que vai muito além do que é o produto, do que é uma parceria. E aí, quando ele falou isso, a gente ficou, né? Bom, beleza. Precisamos pensar em algo aqui que seja disruptivo, algo que seja muito diferente, né? Alguma coisa que não seja uma parceria comum. Porém, conforme a gente foi conversando e a gente foi ajustando as arestas da parceria, uma coisa que ficou muito clara e que eu acho que isso é o sobrenatural é pelo simples fato da gente conseguir conectar duas empresas que basicamente nasceram com o mesmo propósito. Sim. Se você for imaginar, a SEAP, ela, quando ela foi fundada, ela começou com o microcrédito para mulheres, mas logo depois ela fez a migração para microempreendedores e o objetivo principal é você conceder crédito para pessoas que, em vias normais, elas não teriam acesso. Exatamente. É uma democratização do acesso ao crédito para que ela consiga ter ali uma capacidade produtiva, certo? Perfeito. Se você pensar no consórcio, é exatamente a mesma coisa, certo? Quando eu contei a história do Guido Juarez com a pastinha ali de fechar o grupo de 100 pessoas, provavelmente muito daquelas não teriam capacidade de financiar um carro num banco. Então, percebe? A gente também concede crédito para pessoas que, em vias normais, poderiam ter dificuldade e, de uma maneira geral, a gente democratiza o acesso à aquisição de bens. Então, esse é o primeiro fator que, quando você une duas empresas que basicamente foram fundadas no mesmo ano, e eu descobri isso ontem, elas foram fundadas no mesmo ano com o mesmo propósito, isso já é algo sobrenatural, certo? E o segundo ponto é que uma coisa que a gente alinhou desde o começo, de uma forma natural, e que quando o Diego comentou sobre o sobrenatural, é porque, de uma forma geral, a gente não falaria apenas do produto. A gente não falaria apenas do consórcio. Sim. O consórcio vai ser uma ferramenta adicional. O que a gente está falando aqui é que o assessor ele está num papel de eu vou te ajudar a realizar os seus sonhos. Então, qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo de vida? Onde você quer chegar? E dependendo de qual é esse objetivo, o consórcio é uma ferramenta. Ele vai ser um meio para eu chegar até lá. Com certeza. Assim como o microcrédito é um meio também. Então, quando a gente faz essa mudança de não vou focar no produto, eu vou focar o quê? No objetivo de vida, no sonho. Onde a pessoa quer chegar, o que ela vai ter que fazer para mudar de vida, qual é o legado que ela quer deixar para a família, o patrimônio que ela quer construir, o que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos. E o consórcio acaba sendo uma ferramenta para isso. Legal. Certo? Então, quando a gente criou essa conexão de uma forma natural, a gente viu. Tem tudo a ver essa parceria. Sim. E eu fiquei pensando, por que não foi feito antes? Demorou, estamos em 2025, né? Mas tudo tem o tempo certo. E tem um detalhe muito legal desse dia, assim, a gente ficou em reunião mais de 4 horas. Você já viu isso? Eu Já nunca uma vi reunião isso. que você marcou às 4h30 da tarde, você saiu praticamente A gente saiu... quase 9 horas da noite? Exatamente. E foram detalhe, mais de Gui, 4 não horas. saiu nada definido. Não, e não Nada saiu nada. definido. A única coisa que ficou muito clara assim, pessoal, a ideia aqui não é colocar mais um produto, não. É colocar mais uma solução. Essa foi a mensagem. A gente tem que pensar em como fazer isso para entregar valor para o nosso cliente aqui, resolver o que ele precisa, entregar o sonho que ele quer. Exato. Então essa foi a grande... A gente não definiu nada, mas isso ficou muito claro. Isso foi muito legal. Tanto é que a gente criou um grupo que o grupo chama Dream Team, que é o grupo dos sonhos.
Legal, muito bom. Então foi realmente uma parceria sobrenatural. E complementando aqui um pouco, Rafa, é realmente do extraordinário para o sobrenatural. Eu fui convidado pelo Diego e também, de certa forma, pela dona Cláudia, tendo a aceitação dela, há praticamente 20 dias. Então a gente está realmente, esse projeto, quando eu fiz essa conexão, eu não imaginei que eu estaria aqui hoje falando como membro dessa família que estou agora, né? De uma maneira tão rápida. Então, o SEAP viveu isso nesses últimos anos. Você vê de 2023, 2024, o crescimento que o SEAP foi realmente. Exatamente. Você comparar crescimento de carteira, comparar o que os assessores estão fazendo. E essa imersão que eu já vou falar aqui, essa daqui é a primeira de muitas. Ano que vem eu tenho certeza que a gente vai estar com mais pessoas, num lugar muito maior, com coisas diferentes aí para realmente falar. Realmente, estamos vendo novamente sobrenatural e vamos continuar crescendo cada vez mais por conta disso. Muito legal saber dessa questão dos objetivos, dos propósitos das empresas, né? Que se casaram. Legal saber que foram fundadas no mesmo ano, isso aí é muito interessante. Eu acredito que é uma questão de propósito mesmo, hoje terem se conectado para a gente poder fortalecer ainda mais pessoas, fortalecer ainda mais negócios que a gente faz no dia a dia para prestar serviço aí aos nossos empreendedores. Legal. Lucas, pode ficar com a próxima pergunta. O que a gente percebe hoje aí vendo no dia a dia dos assessores, até muito do que o Lucas falou, né? Do pai colocar a pastinha lá, buscar aquele 100. Sim. A gente sabe que tanto os assessores hoje quanto os empreendedores que são atendidos pelo SEAP, eles passam por algumas dores, principalmente no que vocês falaram em relação à possibilidade de acesso a crédito. A gente está vivendo no momento de juros aí no Brasil, que a perspectiva, na verdade, para o final de ano é de bater 15% de taxa Selic, e a gente sabe que isso impacta o crédito de uma maneira como um todo. Quando você sobe muito a taxa de juros, automaticamente você retrai um pouco a economia. Retrai. Né? Então, o que o consórcio ele pode trazer realmente para o microempreendedor como uma solução, um complemento hoje para o microcrédito, pensando que o nosso ticket aqui ele é um ticket de até 8, 10 mil reais aí por cliente, que tem aí no geral, no contexto geral, mas o que a gente consegue agregar com o consórcio realmente para sanar essas dores e pensar em algo de projeção aí, de planejamento para o nosso cliente? Ótimo. Acho que o primeiro ponto é o que você já trouxe. A gente está vivendo um cenário de juros altíssimo, né? Então, assim, até num cenário de juros mais controlado, o consórcio ainda é mais barato que as linhas de crédito. No cenário que a gente está hoje, o consórcio fica muito, muito mais barato. E a gente vai aprofundar depois, mas assim, o consórcio ele não tem juros, é uma taxa fixa. Então, assim, acaba sendo muito mais viável do ponto de vista financeiro. E o segundo ponto que eu enxergo aqui, que é um diferencial do consórcio, diferente das linhas de crédito, é justamente o acesso, a democratização desse acesso ao crédito. Assim, muitos clientes do SEAP, quando vão bater na porta de um banco para tentar puxar um financiamento imobiliário, um financiamento automotivo, muitas vezes vai ter o crédito negado. Só que aqui que a gente entra com um diferencial. O SEAP já tem todo um departamento de análise de crédito, né? A gente consegue integrar isso com a Embracon, né? Então, o acesso ao crédito ele é mais fácil no consórcio. Ainda mais que a gente está falando de um crédito a médio e longo prazo. Porque aqui que está a diferença do consórcio, né? O consórcio chega como um produto para agregar, complementar o portfólio da SEAP. Sim. A SEAP hoje ela consegue ofertar créditos a curto prazo. O consórcio vai ser a ferramenta a médio e longo prazo, para a gente complementar a realidade financeira do cliente, né? E aí dá uns exemplos aí, Gui, práticos do que é possível fazer com o consórcio para essa realidade do microempreendedor, porque eu acho que é importante a gente ilustrar, né, do que é possível fazer com essa ferramenta. Com certeza. Assim, acho que a palavra que define o consórcio é flexibilidade. A gente no consórcio, fazendo adesão de uma cota, você não precisa ainda ter o objetivo claro, fixo, do que você vai fazer com aquele crédito. Por exemplo, você pode comprar uma cota de consórcio imobiliário pensando em fazer a aquisição de um imóvel. Mas aí, passou algum tempo, os planos mudaram, eu não quero mais fazer aquisição de um imóvel, ter um terreno, quero construir nesse imóvel. É possível. Então, assim, o consórcio, eu sempre falo, a palavra é flexibilidade. Uma mesma cota de consórcio imobiliário, por exemplo, a gente pode utilizar numa aquisição, tanto de um imóvel quanto de um terreno. Já tenho terreno, quero comprar um terreno e ainda construir, é possível também. É isso falando do consórcio imobiliário. No consórcio automotivo também, a gente consegue se programar para ter uma moto, para ter um carro,
ou até no caso de um microempreendedor que precisa de, por exemplo, um caminhão, a gente também tem o produto para pesados. E também a segunda palavra que define o consórcio é planejamento. Então, assim, aqui que eu acho que entra o assessor da SAP pode brilhar, porque ele vai conseguir planejar a vida financeira do cliente. Então, assim, hoje ele vai precisar de um microcrédito para capital de giro. Mas a gente sabe que daqui a 2, 3 anos, esse negócio se mantendo, crescendo aos poucos, ele vai precisar expandir, vai precisar, por exemplo, adquirir o ponto comercial onde ele está hoje, onde hoje ele paga aluguel. Daqui a uns anos ele pode comprar esse ponto utilizando o consórcio, ou pode se programar para adquirir uma caminhonete, se programar para adquirir um caminhão. Então, assim, o consórcio é flexibilidade e planejamento, entendeu? E disciplina. Essas são as 3 palavras que definem o produto. Legal, muito bom. Visando o que vocês falaram, eu acho que isso é muito interessante, porque quando a gente vai fazer o atendimento a um cliente, a gente faz muita assistência dele, né? Quer entender como é que funciona o negócio, como é que ele faz o balanço dele todo mês, como é que ele faz as compras, como ele pega o capital, ele vai investir, para que ele quer aquele recurso, né? Para que a gente possa ajudar ele com o planejamento. Eu queria que vocês explicassem mais como é que vai funcionar isso, né? Essa assistência, né? Como é que funciona hoje, para que o cliente ele possa, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, né? Não sei como é que vai funcionar isso, para que ele já possa ter o bem para ele já poder fazer a aquisição. Bom, para responder essa pergunta, eu falo uma frase muito importante do meu tio, que ele diz o seguinte: o consórcio é o seguro contra o oportunismo. Por quê? Ele é uma ferramenta que vai fazer com que você tenha disciplina financeira e uma visão de médio e longo prazo. Porque, na prática, você está adquirindo uma cota, você está pagando por aquilo e você não está com o benefício imediato. Uma outra comparação que eu gosto de fazer é que o financiamento ele é o bolo de chocolate e o consórcio ele é a atividade física. Porque o bolo de chocolate você vai lá, come e você já tem o benefício imediato. O consórcio não. Disciplina, esforço. Sim. Só que depois, no médio e longo prazo, o que vai te dar um resultado melhor? Comendo bolo de chocolate todo dia ou fazendo atividade física todos os dias? Legal. Então, dentro da realidade do empreendedor, o que isso também muda na prática é que precisamos sim ter uma gestão financeira mais profissionalizada. Por quê? Quando eu assumo uma cota, eu vou ter um custo adicional ali, sem ter um benefício imediato ou a curto prazo que vai impactar diretamente no meu negócio. Sim. Certo? Uhum. Mas eu preciso ter uma reserva, principalmente pensando em investimentos da empresa. Então, o consórcio ele vai entrar nessa parte. Eu preciso ter uma gestão financeira, eu preciso ter um capital que vai ser destinado a projetos de médio e longo prazo, mesmo que isso a curto prazo vá causar um impacto ali. Seja para comprar alguma mercadoria, seja para fazer alguma benfeitoria de custo baixo e etc. Sim. Porém, ele vai fazer o quê? Ele vai te dar disciplina. Porque você sabe que exatamente todo mês você vai ter que destinar aquele recurso para um projeto de médio e longo prazo. Certo? Então, você já se planeja. Dentro do que é o empreendedor, ele vai saber que aquele recurso ele não pode ser utilizado, ele não vai entrar no caixa da empresa, ele vai ser destinado para o consórcio. E depois a gente vai para as formas de contemplação. O Guilherme comentou da flexibilidade, que dá para você utilizar uma carta de consórcio de imóvel para eu fazer uma reforma, para eu comprar um terreno, para eu comprar um imóvel próprio, para eu comprar uma loja da empresa. Ele também te dá flexibilidade na forma de contemplação. Então, se você, por exemplo, tem uma expectativa de mais a médio e longo prazo, como a gente está falando, o mais importante é você manter esses pagamentos mensais e, por exemplo, ser contemplado por sorteio, certo? Uhum. Ah, mas eu sou azarado, isso não dá certo, eu nunca ganho no bingo, né? As objeções que o pessoal geralmente faz. E é muito comum as pessoas, não, se eu for o último a ser sorteado, o consórcio não vai valer a pena, né? É muito, muito comum ouvir isso. E nesse cenário, o que acontece? A gente tem outras modalidades que a gente fala que é o lance, certo? E tem algumas formas de lance, mas basicamente ele é uma ferramenta no qual você paga um percentual sobre o crédito, aquele valor do lance ele é abatido do seu saldo devedor, ou seja, você não está pagando aquilo para a administradora, é uma antecipação de parcelas, e esse recurso te dá, certo, uma possibilidade de pegar o crédito
antes de ser sorteado. Você acelera a sua contemplação. Nesse cenário, quando o empreendedor ele adquire uma cota, ele não precisa definir, eu vou ofertar lance, não vou. Isso é uma estratégia que você vai ajustando mês a mês. Todo mês que tem uma assembleia, você pode ajustar a sua estratégia de contemplação. E um ponto legal aqui é que o assessor da SEAP vai ser o especialista, explicando para o cliente, enxergando qual que é a realidade do cliente e qual que é a melhor estratégia para a gente colocar aqui. Vai ser uma estratégia de contemplação mais a médio prazo ou mais a longo prazo? Vamos utilizar um lance embutido, a gente vai explicar depois o que é o lance embutido, a gente vai utilizar um lance maior. Então, assim, o próprio assessor, na figura de especialista, vai direcionar o cliente, porque é muito flexível. A gente pode começar hoje e o cliente não está capitalizado. Vamos utilizar só o lance embutido. Você não vai descapitalizar. Não, estou mais capitalizado agora, quero dar um lance um pouco mais agressivo. O assessor vai estar dando todo esse direcionamento para o cliente. Legal. Então ele já vai estar ciente de tudo que vai estar acontecendo no percurso, então o cliente vai ser assistido o tempo todo, né, até a contemplação. E aí, dando um exemplo prático que eu estava falando, entrou um dinheiro aqui. Sim. Então, foi um mês muito bom. Você pega negócios sazonais que, de repente, Natal, Carnaval, você tem ali uma demanda muito maior. E aí entra um caixa na empresa, o que o empreendedor pode fazer? Ele pode pegar esse recurso e ofertar como lance. Sim, legal. Aproveitar a oportunidade e ele oferta como lance para conseguir acelerar essa contemplação. Muito Ou bom. não, olha, tomei a decisão aqui de reinvestir esse dinheiro, eu vou pegar para mim, eu vou manter esse plano de médio e longo prazo, ok? E isso dá para ser ajustado mês a mês. O papel é muito importante do assessor de fazer esse acompanhamento. O consórcio ele é uma ferramenta para você chegar no seu sonho, e aqui a gente está falando de um crédito de um valor maior, mais a longo prazo, certo? Comparando com os produtos da SEAP. Então tá bom. Plano de médio e longo prazo, ok? O assessor ele vai precisar fazer esse acompanhamento que seja pelo menos por 2, 3 meses, para ir ajustando essas estratégias e você conseguir utilizar a ferramenta do consórcio como seu aliado. Porque o que não pode acontecer é o empreendedor estar com uma expectativa diferente do que o produto é. Sim. E aí aquilo começa a se tornar um peso. Pô, eu não sou contemplado, né? Tá demorando. Mas calma aí, qual foi o plano construído aqui? Qual que é a visão disso? Então, esse acompanhamento do assessor é muito importante no pós-venda e que vai muito de encontro com o relacionamento que ele tem com os empreendedores, porque a maioria da venda da SEAP, vamos dizer assim, ou da concessão de crédito, é de clientes que já são da SEAP. Não é aquisição de clientes novos. Isso significa o quê? Um relacionamento. Recorrência. Uma recorrência. E isso é algo que, de uma forma muito natural, você vai fazendo junto com o consórcio. E o fator indicação, né, Lucas, que é muito forte, foi implementado Exato. aqui e isso dissemina realmente a cultura da venda assistida, né? A gente fala aí do microcrédito orientado e acredito que a gente possa até chamar de consórcio orientado, Sim, né? Porque o com assessor certeza. ele vai realmente assistir ali o cliente no período de estratégia que foi traçado, alinhando realmente todas as expectativas do cliente para aquele produto. Sim. E ciente que é algo no médio e longo prazo, né? Para ele poder realmente conseguir concretizar e alcançar o objetivo dele. Só contando uma curiosidade para vocês, eu trabalhei numa empresa que trabalhava com consórcios, né? E lá eu não conhecia algumas opções de lance, né? Eu não sei se tinha, eu acredito que não, né? Então, para o cliente era mais uma questão mesmo de fazer o consórcio e ele demorar a ser contemplado, ou então sair por sorteio. Tinha alguns lances tipo fixo, salvo engano, que tinha 15% de pagamento da carta. Então, acabava que não tinha tanto êxito, né? Como a gente queria com os financiamentos, né? Com o financiamento, o cliente já levava o bem. O bolo de chocolate. Exatamente. Ultimamente eu andei pesquisando e fiquei sabendo que existem várias opções de consórcio, então esse tema ele está sendo muito interessante porque é uma questão de vários benefícios, né? Como o Gui trouxe, né? Que ele até ficou surpreso em relação aos custos, né? Em relação a o cliente ter a opção de querer logo esse bem ou então se planejar para o futuro, porque eu acho que é muito interessante o empreendedor se planejar para o futuro que ele quer do negócio dele. A gente conversa com muitos empreendedores, por exemplo, que têm uma estrutura gigantesca, mas ainda é um ponto alugado. Ele sonha em ter um ponto fixo, né?
que seria muito interessante para ele. Muitos empreendedores que ainda não têm uma casa, que ainda não têm um veículo para poder fazer a compra da mercadoria dele e trazer para o negócio. Então, acredito que com isso a gente vai sanar muitas dores, né? Que é o que vocês estão trazendo aqui para a gente hoje. Exatamente. Sem dúvida. E fazendo um paralelo com o que você falou, né? O Guilherme é o Faria Lime, pessoal. Se você não é de São Paulo, em São Paulo a gente usa uma expressão de Faria Lime para as pessoas que usam coletinho e andam de patinete. Brincadeira, Guilherme, eu sei que você não faz. Mas ele é o mais bem alinhado aqui da mesa, né? Exatamente, ele que tá aqui. E ele veio pendurando essa camisa aí. Para não amassar. A camisa não tem um amassado, pessoal. Exato. Então ele veio aqui na trinca. E o que é interessante, como você falou da questão dos cálculos, o Guilherme veio de um mercado vamos colocar, de high ticket, um mercado de realmente um padrão elevado de valores. E quando você traz uma experiência de um profissional também que já viu uma realidade com grandes clientes e você poder replicar uma estratégia para o microempreendedor, né? A gente está falando de mais de 40 milhões de brasileiros. Sim. Então, a SEAP hoje ela tem uma abrangência incrível e ainda é só o começo do que a gente está fazendo. Legal. E eu acredito que essa ideia de trazer essa visão de fora, de uma pessoa que viu realmente essa estrutura e trazer essa oportunidade para que o microempreendedor tenha acesso e acesso orientado, isso é totalmente diferencial, que a SEAP realmente vai fazer e vai promover tanto para os assistentes, para os assessores, para os assistentes, para os gerentes e para todo o time, para que possa realmente ter uma ferramenta muito poderosa na mão, que ela não canibaliza o crédito, ela complementa o crédito na sua essência, para que realmente o microempreendedor ele tenha acesso àquilo que ele tanto sonha, àquilo que ele tanto almeja, tanto para a sua empresa quanto para a sua vida pessoal. Pessoal, muito bom. Lucas, pode ficar à vontade. Vocês trouxeram ele como essa ferramenta realmente de poder, que ela traz a oportunidade de acesso, custo baixo, democratização, desenvolvimento socioeconômico. E para os nossos assessores aqui é importante essa ferramenta, como eu disse, que eles têm esse poder na mão. O que mais vocês acham que é possível da gente poder fazer? Quais estratégias dentro de lance embutido, como o Rafa tinha perguntado, em relação à antecipação? Como que a gente pode encaixar isso da melhor forma ali pro empreendedor hoje? Eu acho que a gente pode começar explicando bem rápido o que é o consórcio. A gente começou falando aqui, mas acho legal explicar o que é o consórcio, né? Bom, o consórcio ele é uma união de pessoas físicas e jurídicas. Elas se formam, né? E nessa formação a gente cria um grupo. E esse grupo, basicamente, todos os participantes precisam ter uma contribuição mensal. Fazendo a grosso modo aqui um exemplo, vamos supor então que nós formamos um grupo aqui. Cada um está dando R$100 por mês. Certo. Esse grupo vai arrecadar R$400 no final do mês. E o bem que a gente vai contemplar é R$400. Só que então eu arrecadei 400 aqui no grupo e o grupo ele vai ter capacidade de comprar apenas um bem. Como é que a gente resolve essa história? Vamos fazer um sorteio. A lógica do consórcio é essa. A gente une essas pessoas físicas e jurídicas, claro que numa proporção muito maior, e para definir quem vai ser o contemplado do mês, a gente tem o sorteio, que hoje é pela Loteria Federal, né? A gente consegue ver resultado pelo YouTube, enfim. A questão é o seguinte, quando a gente pensa nisso, não é apenas o sorteio. Nós temos opções de lance, o Guilherme vai entrar no detalhe. E o lance ele foi criado no consórcio justamente por essa necessidade das pessoas precisarem do crédito sem depender do sorteio. Porque se você for pensar, o sorteio ele é algo ali que pode ser amanhã ou ele pode ser daqui 4, 5 anos. Você não tem uma previsão. E o lance ele entra como uma forma de você dar maior previsibilidade, porque realmente suas chances melhoram muito. E dependendo do lance que você dá, às vezes você pode até falar, bom, eu tenho certeza que se eu ofertar esse lance aqui, eu vou ser contemplado. Legal. E o ponto mais interessante disso, e o Guilherme vai confirmar, é que mesmo que você faça a conta
de quanto eu estou pegando de crédito líquido, porque você concorda que se eu ofertar 50% de lance, eu só estou pegando 50% do crédito líquido, porque os outros fui eu mesmo que dei, Sim. certo? Aí você vai falar, bom, mas aí não vale a pena. Vale a pena. Mesmo se você fizer a conta de qual é o custo do consórcio sobre aquele crédito líquido de 50% que você está pegando, ele vai ser muito mais barato que outras formas de financiamento ou de crédito. Sim. Então, de uma maneira geral, o consórcio é isso, ele evoluiu muito ao longo dos anos. Hoje, ele é um produto que, principalmente com a alta de juros, ele ganha muita relevância ano após ano. Todas as administradoras, e não só a Embracon, todas as administradoras, elas apresentam um crescimento que mostra que o mercado como um todo cresce a nível acelerado e que a gente está entrando no melhor momento. Essa é a realidade. A gente está entrando no melhor momento para essa parceria. Quando você olha o que é o produto consórcio hoje, como ele está estabilizado, como ele tem a confiança das pessoas, somado com a alta de juros, Selic alta, o consórcio ele é uma ferramenta poderosíssima, certo? E que os assessores eles podem e vão utilizar isso como uma ferramenta para que eles consigam ter planos que vão muito além do que eles já fazem hoje, ou seja, você dá possibilidade para o assessor. E, além disso, é um produto que vende, é um produto que é muito importante. Legal. Não temos melhor momento de começar. De verdade, não temos. Complementa aí, Gui. E eu acho que assim, né? Como eu mencionei, flexibilidade é a palavra, né? E o consórcio, ele atende o cliente que não está com pressa, que está olhando o consórcio como a gente fala, poupança forçada. A gente tem clientes assim, né? Cara, quero fazer um consórcio, pagar todo mês, porque é uma forma de eu me disciplinar, porque se sobrar dinheiro na conta eu vou gastar. Muitos falam isso. Então, assim, ele não está com uma expectativa de contemplação. Quero só fazer uma poupança forçada, que a gente fala. Então, esse tipo de cliente a gente pode trabalhar só com sorteio. Ele não está com pressa de contemplar. É um cliente que quer algo mais a médio prazo, a gente pode trabalhar com o lance fixo de 25%, por exemplo, onde o cliente não precisa nem descapitalizar, pode utilizar só a própria carta como oferta de lance, né? Então, assim, uma cota de 100 mil reais, se fosse dar um lance de 25%, ele teria que dar 25 mil reais do próprio bolso. Sim. A gente tem a possibilidade de, ao invés de dar 25 mil reais do próprio bolso, ele abre mão de 25% da carta. Legal. Então, assim, é para o cliente que está olhando mais a médio E aí prazo. recebe 75 mil nesse caso. Exatamente. Isso dá a possibilidade dele ofertar o lance mesmo sem ter dinheiro. Exatamente. Bom, perfeito. E mesmo assim, tem o cliente que é um pouco mais imediatista. Porque a preocupação de muitos clientes, contemplação, quando que eu vou ser contemplado? Então, para o cliente que é um pouco mais imediatista, a gente pode ofertar um percentual de lance maior, para a gente brigar com uma contemplação mais rápida também. E assim, é o que o Lucas falou, assim, a gente pode ofertar um percentual alto, nunca é garantia que naquela assembleia vai sair. Mas, dado o histórico, a gente faz um estudo de cada grupo, das características de cada grupo, como que está dando o desempenho das contemplações, ofertando um lance mais agressivo, essa contemplação vai vir mais a curto prazo. Então, assim, o consórcio ele atende todos os tipos de cliente. Sempre pensando qual que é a solução que a gente precisa entregar para esse cliente. O que ele precisa que a gente resolva. Legal. Uma outra questão que é importante a gente citar, a possibilidade de pagar meia parcela ou 75% do valor da parcela até a contemplação. Então, isso é uma outra forma no qual a gente pensa que quando o cliente, por exemplo, ele adere ao grupo de consórcio, ele ainda não tem o bem, ele tem essa opção de você o que aliviar. Eu vou contratar um crédito maior, certo? Porque eu consigo jogar um meia parcela ou 75% do valor da parcela e aí esse plano fica acessível para mim. E isso é uma outra possibilidade dentro do que a gente fala de consórcio, aliado, por exemplo, com o lance embutido que o Guilherme acabou de dar o exemplo, que mesmo eu sem ter dinheiro eu consigo ofertar um lance. Que legal. Ou eu tendo menos dinheiro que o necessário, eu consigo juntar o percentual do embutido com o que eu tenho de recurso próprio. Isso é muito interessante. É muita flexibilidade. E a E com democratização isso, do acesso ao crédito. Né? exato. E a questão da democratização é muito importante porque quando você entra no consórcio, você não é um devedor, você é um credor. Você está pagando ali por algo que você ainda não tem. E o que acontece muitas vezes na prática? Quando a pessoa ela é contemplada, ela já quitou boa parte do saldo devedor.
Então, quando você quita boa parte do seu saldo devedor, facilita a sua aprovação, diferente de um financiamento que você ainda não deu nada. Sim. Então, isso, risco para a administradora e até como a operação como um todo, ela fica muito mais segura. E aí você consegue conceder esse crédito para uma pessoa, como eu disse lá no começo, que inicialmente não teria em vias normais acesso. Sim, legal. Muito bom. Então é importante a gente citar esse caso. O Guilherme lembrou muito bem desse acesso facilitado, principalmente pensando nessa quitação, né, nesse pagamento de parcelas ao longo do tempo e depois a contemplação. Muito bom. Pessoal, eu fiquei super satisfeito com as respostas, né? Foi super interessante. E agora eu queria perguntar para vocês, assim, qual a visão de futuro dessa parceria, né? O que vocês esperam de entrega para os clientes juntados ao CEAP, né? Embracon, CEAP. O que vocês esperam de futuro para os nossos clientes, né? O que vocês querem, o objetivo final disso tudo, né? Eu diria que a visão de futuro é a gente conseguir aliar esses dois propósitos que, como eu disse no começo, são os mesmos. Sim. E a gente conseguir colocar isso na prática. Os assessores entenderem o produto, mas não com o objetivo de oferecer o produto, como a gente disse aqui, mas como uma ferramenta de realizar o sonho dos microempreendedores. Porque eles estão todo dia lá na rua visitando. Sim. Não é para conceder microcrédito apenas, é para você ser ali uma ferramenta de prosperar. Os assessores, eles fazem com que os microempreendedores prosperem. E com o consórcio vai ser a mesma coisa. A diferença é que aqui a gente está o quê? Fazendo uma visão mais a longo prazo. É um produto complementar. Então, a gente conseguir colocar isso em prática e os assessores conseguirem internalizar isso, o consórcio vai ser uma ferramenta poderosíssima. Legal. E aliando com a força de vendas, a ramificação, a quantidade de assessores, de acesso, e a gente conseguir, então, replicar esse produto ali na ponta. Então, de uma maneira geral, esse é o grande objetivo da parceria. Legal. Muito bom. Que legal. Quantas dicas, aprendizados sobre o produto hoje, né, Rafa? Eu vou, só para a gente poder caminhar já para o nosso encerramento, eu quero realmente deixar aqui as pessoas que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, talvez a gente tenha aí transmissão, depois o pessoal me corrige, mas é realmente falar para os assessores que eu vou estar do lado de todos, tá? Para a gente fazer esse projeto acontecer, para que o consórcio ele realmente faça essa diferença. Então a gente vai começar a partir aí de abril a estar lado a lado com os assessores, vamos começar a fazer tanto eu quanto o Diego, a gente vai estar ali realmente presencialmente com as pessoas, até acompanhando venda, até finalizando e concretizando essas vendas e dando todo o material e suporte que a Embracon ela vai trazer aí pra gente. Tá? Então realmente a parceria ela vem não só como o Lucas falou, oferta por oferta, é realmente oferta com valor, com orientação, com propósito para a gente alcançar e o assessor fique tranquilo, fique despreocupado, porque vai ter toda a assistência aí que a gente tiver em mãos a ferramenta, a gente vai realmente acompanhar para que seja feito para que o propósito realmente seja cumprido. Legal, pessoal. Prazer imenso estar com vocês, tá? Obrigado, Rafa. Rafa. Também por parte do CEAP, que nós adoramos novas soluções, né? Até por isso o Diego foi lá, sentou com vocês por mais 4 horas, né? E dali já está saindo essa super ideia para a gente levar de solução para os nossos clientes. E muito em breve eles vão estar por dentro desse assunto, trazendo novas novidades para eles, para que eles possam ter acesso e poder se desenvolver ainda mais para o futuro. Mas, obrigado. Obrigado, um prazer imenso estar aqui. É uma energia surreal, as pessoas, a cultura, e estamos muito, muito animados com essa parceria e podem contar com a gente. Estaremos juntos também, junto com o Lucas, prestando todo o suporte, todo o apoio. Vai ser uma jornada um pouco longa, mas muito gratificante. Legal. Então, estamos muito animados, né, Gui? Pessoal, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Eu, assim como o Lucas, estou muito empolgado. Eu acho que o impacto na vida das pessoas aqui vai ser muito legal. A gente vai estar colocando um produto mais a médio e longo prazo, complementando o portfólio da CEAP e agora está super completo. Estou muito empolgado com a parceria e, como o Lucas falou, pode contar com a gente sempre.
Bom, muito Legal. obrigado aí por abrilhantar esse evento, o nosso CEAPcast. Obrigado à Embracon por ceder esses 2 grandes executivos aí para estar aí com a gente e iniciando essa parceria de muito sucesso. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Um abraço.